boa noite, amigos. Muito boa noite, amigas do Atividade. Estamos no ar a partir deste momento aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claronet TV. São 18 horas e 57 minutos, 18 horas e 57 minutos. A temperatura neste momento aqui na zona norte de Porto Alegre, 23 graus centígrados. Hoje é sexta-feira, sextou, como se diz aí, né? Um belo final de semana para todos vocês aí, mas vamos se cuidar, naturalmente. Neste 29 de outubro de 2021. Esta data, 29 de outubro, sinaliza, já que nós estamos em plena Feira do Livro, que está começando hoje, né? Depois, inclusive, vamos anunciar aí que o Dr. Paulo Olímpio vai lançar dia 13 de novembro o seu livro, contando a sua história, maravilhosa história do Dr. Paulo Olímpio. Mas em 1810 foi fundada a Real Biblioteca, hoje Biblioteca Nacional do Brasil. Aproveitando aí a oportunidade da Feira do Livro, e também nesta data, 29 de outubro, que é dia do nhoque, né? Hoje, quem é que comeu nhoque aqui? Hoje, eu gosto do nhoque. Comeu esse nhoque, Valdir? Hoje é dia do nhoque. O molho branco, maravilhoso. E por que não nos convidou? Quer dizer, come assim? Não convida? Eu fui convidado. Ah, bom, tá certo. Então, na próxima, o ano que vem, não esquece. Em 1929, nesta data, 29 de outubro, houve a quebra da Bolsa de Nova York, decretando o grande crack, o crick, como se diz, e a depressão nos Estados Unidos. Também em 1945, nesta data, Getúlio Vargas foi deposto por militares do seu próprio gabinete. E em 1897, Cláudio Candiota, nasceu um cara que hoje fez escola no mundo inteiro, né? E está sendo usada essa escola aqui para destruir o Brasil. Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler, nasceu em 1897 e morreu em 1945. Estão seguindo a cartilha risca. Seguindo a cartilha do Goebbels. Aliás, também a do Lenin, né? Sim, Lenin em 1923 fez aquele decálogo, né? Exatamente. Estabeleceu tudo que está acontecendo. Acuse os outros daquilo que você é. Bem, bom, já está aqui, vamos apresentando nossa bancada desta sexta-feira. Dr. Cláudio Candiota, obrigado mais uma vez. Essa semana acho que é a segunda vez que nós temos o prazer. Eu acho que eu vim na segunda, Segunda-feira, é. Dr. Joaci Casagrande Paulo, obrigado pela sua presença, sempre às sextas-feiras. Eu me sinto feliz de estar aqui nessa bancada de pessoas aqui de alto gabarito e pessoas que realmente estão dentro do coração da gente. Então, se você está num ambiente que você se sente bem, você é feliz. E quando falaram aí, parece o Goebbels, né? Eu não sei se é esse Goebbels, do tempo daquele problema da guerra passadas e problema de nazismo, eu não sei se era ele que dizia o seguinte, que uma mentira dita várias vezes, daqui a pouco ela passa a se tornar verdade. Não sei se é isso. Acontecendo. Foi ele e é o que está acontecendo hoje. Valdir Bianchesi, muito obrigado pela tua presença aqui, o nosso homem da extrema-direita lá, nossa extrema-direita. Obrigado, Valdir. Agradeço o convite aí, super honrado numa sexta-feira estar com essa turma maravilhosa aí. Revendo o Dr. Joaci, que há muito tempo eu não reclamei para o André. Eu não vejo mais o Dr. Joaci, não. Na sexta-feira, então, eu te convoco. De vez em quando ele faz um retiro. Uma sexta sim, uma sexta não, eu estou aqui com meus irmãos aqui. Bom, eu vou ter que retribuir, porque a honra, na verdade, é minha estar aqui na companhia de vocês. Viu só que coisa. Bom, pessoal, aqui nós sempre começamos aqui a atividade, desde lá o seu início, há 29 anos, vai fazer agora em janeiro, sempre pelo esporte, começamos pelo esporte. Vamos passar rapidamente o esporte, porque afinal de contas, os mais especialistas da bancada não estão aqui hoje, né? E lembrando para vocês que nesse final de semana, a rodada do Campeonato Brasileiro aponta o jogo do Grêmio contra o Palmeiras, aqui na Arena, e o Internacional visitando o São Paulo. É lá em São Paulo, né? É em São Paulo. Contra o São Paulo, lá em São Paulo. Valdir Bianchesi, sua expectativa, o Internacional ganha do São Paulo ou vai se preparar para o Grenal da semana que vem? São Paulo não vem bem, né? São Paulo vai fazer, acho que a segunda partida com o Rogério Ceni. O Internacional também não vem bem, quer dizer, o futebol gaúcho está numa situação difícil, até comentei isso na semana passada. Dos 3 da Série A, 2 estão na zona de rebaixamento, o Brasil de Pelotas caindo para a Série B, o Caxias, né, um clube tão tradicional. O Brasil de Pelotas está caindo para a Série C. Para a Série C, da B para C. Está da B para C. Isso. Tá, o Caxias tentou, quase subiu da D para C
não conseguiu, quer dizer, é um momento difícil, não dá para cravar, né? O Internacional parece que tem 4 jogadores titulares com 2 cartões amarelos e se tomar um jogo contra o São Paulo, não jogam o Grenal. Tá? Eu diria que o campeonato do Internacional como Colorado, tá? Para mim é o Grenal. Tá certo. Tá? Mas, não sei, né? É que assim, ó, o torcedor tem uma visão e o profissional do futebol tem outra, né? O Diego Aguirre não vai querer, acredito, né, colocar em risco também. Porque, né, em realidade, o número de pontos é o mesmo, né? A questão é que o que envolve um jogo Inter-São Paulo e o que envolve um jogo, um Grenal, são circunstâncias totalmente diferentes. Muito bem, olha que nós gremistas estamos prestando muita atenção na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vou aproveitar aqui que tem um torcedor de um dos times extremamente importantes neste país, no sul do Brasil, que está na Série C, mas poderá vir para a Série B, que é o Criciúma. O Criciúma, que aliás foi resultado da fusão do Comerciário com o Metropol. Comerciário e Metropol uniram-se e fundaram o Criciúma. Né? Então, o Criciúma vai subir para a Série B ou não, o torcedor do Criciúma? Bom, já que quando nós vínhamos entrando ali, o Valdir e eu, aí começamos a falar em futebol gaúcho. E daí ele disse, o meu time não está bem, o seu está pior, não sei o quê. Eu disse, olha, só ponto de vista assim, percentual, o Colorado está 75% e o Grêmio 35%. Aí eu falei, eu acho que é verdade mesmo. Mas eu acredito, e fui olhar hoje no jornal, que ainda existe uma série de jogos para o Grêmio enfrentar, para realizar esses jogos. E pode ser que agora, com o Mancini, as coisas venham melhorar. Mas eu não estou assim, por exemplo, não tenho no presente momento assim uma esperança muito forte. Eu fico na dúvida. E lá o futebol catarinense, que agora domingo o Criciúma vai jogar com o Ituano da cidade de Itu, dentro de Criciúma, e nós precisamos ganhar de qualquer jeito, porque a última partida que nós fizemos foi lá na Paraíba, contra o Botafogo da Paraíba, e perdemos de 1-0. Em função desse, o Botafogo da Paraíba e o Criciúma estão com 5 pontos. E o Paysandu, lá de Belém do Pará, está com 2. Então, os 2 times que realmente estão lutando e dando tudo de si agora, no meu entendimento, é o Botafogo da Paraíba e o Criciúma, que eles, em realidade, eles querem voltar para a Série B. Vamos ver, eu vou estar em Torres, mas sabe que futebol para mim, eu tenho 2, 3 paixões da minha vida. É a minha família, o meu trabalho e futebol. Sempre, desde menino, sempre foi assim. E eu estando ali em Torres, sabendo que o Tigre está jogando lá, eu não vou me aguentar e vou ter que ir a Criciúma ver esse jogo. Então, por isso, hoje seria isso. Muito bem, então eu torço realmente por time de Santa Catarina, principalmente pelo Criciúma, né, que é um time que já teve na divisão especial, é um time simpático, é um time de um estado que a gente ama, que é Santa Catarina. Olha aqui, ó, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, depois que fez tudo para o setor primário da economia, para muitas empresas que se viabilizaram e se consolidaram no mercado em função do apoio financeiro do Banrisul, ele está agora oferecendo o crédito consignado diferenciado. Veja as vantagens deste crédito consignado na mensagem que vamos ver agora do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Crédito consignado é no Banrisul. Acompanhe. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Muito bem, olha aqui o Armazém do Queijo Empório Gourmet. João Tumeleiro, um grande abraço, João Tumeleiro. Grandes novidades aí estourando no Armazém do Queijo, já vamos informar isso aí, né? Padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre.
uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha. Está aí o João Tumeleiro, feliz da vida, um grande investidor, um cara que conhece, tem o feeling de empresário realmente. Um abraço ao João Tumeleiro e a sua grande iniciativa, que é o Armazém do Queijo. Na Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Né? Daqui a pouco grandes novidades vamos anunciar para vocês aí, como nosso chefe tem anunciado aqui, o José Silvas. Venha conhecer as nossas especialidades: queijos, frios, especiarias, conservas, pães, massas, pizzas, chás, biscoitos, geleias, doces, patês, vinhos, espumantes, salmão, camarão, pato, marreco, cesta para presente, pratos prontos. Armazém do Queijo, da Serra Gaúcha para a nossa capital. Eu sempre digo, né, o Candiota, que tempos atrás a gente, principalmente da década de 70, a gente, quando começou o mercado a se desenvolver na Serra Gaúcha, começou a vender aquelas belezas naturais de lá, a gente tinha que subir a serra para comer essas especiarias aí. Hoje nós temos o Armazém do Queijo, traz até nós essas especiarias, essas maravilhas que a Serra Gaúcha oferece, e a gente então se delicia com tudo isso aqui mesmo em Porto Alegre, na capital. Realmente é um empreendimento extraordinário que está fazendo um grande sucesso e é hoje o motivo aí de muitas pessoas que vêm a Porto Alegre e vêm aqui especialmente para visitar e degustar lá no Armazém do Queijo e levar essas suas especiarias. Vamos falar um pouquinho agora também de alguma coisa que diz respeito à nossa culinária, que é um complemento, chama-se Sucos Petri. A sua sede pede saúde, pede o melhor. Sucos Petri, hoje em homenagem ao nosso Valdir Bianchesi. O Bianchesi é um cara que gosta muito do Sucos Petri, mas ele tem uma preferência, que é o suco de laranja ao invés do suco de uva. Né? Então, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Realmente é extraordinário o Sucos Petri com o seu almoço, o seu jantar, a qualquer hora, não, o seu lanche e tal. Sucos Petri complementa maravilhosamente bem a sua vida, o seu degustar das suas comidas, dos seus lanches, enfim. Sucos Petri. E o supermercado Zafari. Passei hoje à tarde lá no Zafari da Getúlio Vargas. Raramente eu deixo de ir no Zafari umas 3, 4 vezes por semana. E realmente o Zafari, olha, é um atendimento, o número de caixas abertas no supermercado Zafari é maior em todos os supermercados. Não existe supermercado que tenha a disponibilidade de caixas como o Zafari tem. Por exemplo, tem 27 caixas. 23, 24 sempre estão usadas, que 2 ou 3 saem, tá, mas tu vai no outro supermercado, tem 10 caixas, só está funcionando uma. Eu fiz essa experiência hoje e digo, não, definitivamente o supermercado é Zafari, atendimento, qualidade, vocês vai lá rapidamente e saem produtos extraordinários, preços competitivos, supermercado Zafari. E a campanha do Zafari é esta aqui, a vida acontece quando a gente se encontra, não só encontrar o Zafari, seus produtos, seu atendimento e tal, mas se encontrar com as pessoas das nossas relações. Veja aí a mensagem do supermercado Zafari. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. 19 horas e 10 minutos, a temperatura permanece 23 graus centígrados. Vamos aí começar a debater os assuntos que estamos trazendo para cá hoje. Lembrando que nesta quarta-feira, dia 3 de novembro, Cláudio Candiota, quero começar por ti aí, vamos ter o início ou o reinício das aulas presenciais da rede pública do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso já devia ter começado o ano passado. Quer dizer, nós vimos aí que por birra, por uma questão doutrinária, ideológica, por alguma coisa que se fez contra o governo do Estado, os governadores, de um modo geral, acabaram fazendo uma série de coisas, imitaram uma série de coisas que poderiam ser melhor administradas. Esse é o teu sentimento também, Candiota? Sim, se a gente começa a observar o que aconteceu no mundo quando deu início a essa pandemia e a ditadura comunista lançou o Fique em Casa, isso aí desencadeou a destruição da economia no mundo. Todo mundo copiou aquela fórmula
é uma fórmula que serve para uma ditadura comunista, não é uma fórmula que serve para um país livre, para países livres. Né? O que se observou, eu já citei aqui outras vezes, que essa história do fica em casa, o Brasil foi a que manteve as escolas fechadas por mais tempo em todo o mundo, foi o Brasil. O Brasil, claro que é sempre aquele país, o que está certo. O mundo está sempre errado, o Brasil é que está certo. Né? O único país que tem urna eletrônica sem impressora é o Brasil. Mas o Brasil está certo. Os 190 e tantos países estão errados. Muito bem, diante dessa fórmula copiada da ditadura comunista, houve esse desastre. Houve esse completo desastre. Um dos estados que mais fechou nos Estados Unidos foi o estado de Nova York. E entre as cidades do estado de Nova York, a que mais fechou foi a cidade de Nova York, que tem um prefeito que considera o Kim Jong-un um cara de direita. Para o Bill de Blasio, lá em Nova York, o Kim Jong-un é uma extrema-direita. Então, essa é a posição ideológica do prefeito de Nova York. Bom, ele acabou com Nova York. Só que os nova-iorquinos são resilientes, né? Lá pelas tantas, eu ouvi, ninguém me contou, ele está dando uma entrevista coletiva. Ele, inclusive, saiu, ele foi saído do governo de Nova York, mas não por isso, né? Porque foi acusado de assédio por várias assessoras e tal. Mas, uma determinada ocasião, ele vai dizer assim: eu hoje fui informado que 68% das internações em Nova York eram de pessoas que estavam onde? Na rua? Não, em casa. E a gente começa a observar os países que mais fecharam foram os que mais casos, mortes, etc. tiveram. Porque não existe comprovação científica nenhuma que ficando em casa a pessoa não se contamina. É verdade. Aliás, essa questão aí que tu colocaste da urna eletrônica, aqui no Brasil deu até cassação de um deputado por questionar a urna eletrônica. Isso aí só acontece em ditaduras. Em ditaduras. Quer dizer, o que vem reforçar o que eu venho dizendo há décadas, aliás, nem há tantas décadas, desde 1988, não é? Quando José Sarney disse que a Constituição de 88 tornou o Brasil ingovernável, eu disse que transformou o Brasil num simulacro de democracia. O que aconteceu ontem, caçaram o deputado mais votado do estado do Paraná, se não me engano, entendeu? Francisquini, porque ele disse não sei o que lá contra a urna eletrônica. Bom, então é bom processar a Universidade de Princeton, em Nova York, que eu vou traduzir aqui direto em inglês, o que disse a Universidade de Princeton. Processem a Universidade de Princeton, por favor, porque o Brasil é o único certo no planeta. Pesquisadores revelam vulnerabilidades extremamente sérias em e-voting machines, ou seja, urnas eletrônicas. Eles dizem mais aqui, que o software pode fraudulentamente mudar a contagem de votos sem ser detectada. Princeton University. Se quiser me processar, eu vou chamar a Universidade de Princeton. Tá? Mas é óbvio que a Universidade de Princeton está errada. É evidente. Nós temos aqui um país fantástico, com uma liberdade maravilhosa, que está sendo detonada a cada dia que passa, e ontem avançou. Né? É claro que o Brasil está certo, a Universidade de Princeton está errada. E a Universidade de Michigan, que disse a mesma coisa, e a Universidade de Nova York, que também disse, estão todos errados. Bom, doutor Joaci Casagrande, Paulo, qual é a sua avaliação sobre o retorno, né, dos estudantes da rede pública a partir de quarta-feira às aulas presenciais? Bom, a respeito de quarta-feira, o retorno das aulas presenciais, eu queria dizer o seguinte, que deveriam fazer um teste, que não seja assim definitivo, para ver se realmente vai funcionar, para ver se não aumenta, por exemplo, essas variantes, essas mutações, se não vai aparecer algum problema dessa natureza. Porque eu hoje fiquei estarrecido com o seguinte, só deve ser uma pessoa de esquerda. Esse senhor disse o seguinte, o meu filho não vai ser vacinado porque eu não quero. E tem outra coisa, e se a Anvisa autorizar, eu vou lá e vou matar esse pessoal da Anvisa. Essas pessoas da alta direção da Anvisa. Vejam vocês
quando os Estados Unidos está preconizando que se faça vacina para as crianças de 5 a 11 anos, essa vacina da Pfizer, e até mesmo a China foi mais longe. A China disse, não, aqui dentro da China as crianças vão ser vacinadas de 3 anos até 11, quer dizer, e mais tenra idade ainda. E uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte, o hospital Ronaldo Gazola, do Rio de Janeiro, que é um hospital de referência, e eles fizeram um estudo e viram que as pessoas que morreram, de todas aquelas pessoas que morreram, 95% não tinham sido vacinadas. Então isso vem falar a favor da vacina, que é algo muito importante. E inclusive, pasmem vocês, dentro desses 95% de pessoas que morreram, tinha um senhor com mais de 70 anos, um ancião, eu tenho 84, não me considero ancião, mas um homem com mais de 70 anos, quando ele teve que baixar e precisou de oxigênio e tudo, começou a chorar. E os médicos vieram falar com ele, o que houve, seu fulano? Não, o que houve é o seguinte, que eu pedi para minha mulher, para os meus filhos, que eu queria me vacinar. E eles não ouviram o que eu queria, a minha vontade. E sabe o que vai acontecer? Eu agora estou numa fraqueza total que eu vou morrer. E realmente ele morreu. Então, isso que eu quero dizer para vocês, nós não podemos ir com muita sede ao pote. Vamos com certa reserva. Vamos com os pés atrás. Ó, e é potente a coisa, hein? Agora tem furacão próximo aqui no Paraná. Oi, vamos lá.
vocês perceberam aí, nós ficamos um pouco sem energia elétrica, corte de energia elétrica, e estamos agora utilizando o gerador próprio aqui da RDC TV. Então vamos tocar o programa aí, tomara que as coisas continuem agora normais. Bom, nós estávamos conversando aqui com o Joaci Casagrande Paulo, que já nos falou a respeito desta sua opinião acerca do retorno na próxima quarta-feira das aulas presenciais na rede pública. Valdir Bianchesi, qual é a tua opinião, a tua percepção? Amanhã, né? Segunda-feira. Segunda-feira, dia 1º. Mas os CPERs não querem voltar. Eles nunca querem voltar. Trabalhar? Acho que é questão de trabalhar, cara. Eu vou te dizer o seguinte, eu vejo os CPERs atrapalhando o Estado do Rio Grande do Sul e a educação do Estado do Rio Grande do Sul há muitos anos. Tá? Eu nunca vejo os CPERs falar em educação. O CPER está em salário, agora está falando na infraestrutura. E greve? Bom, greve, então né? O Estado do Rio Grande do Sul deu uma melhoradinha nos indicadores econômico-financeiros. Eles querem as perdas todas de já 50 querem anos. Recuperar, cara. Aí vem aquela questão, mas então o professor não é valorizado, ou o professor ganha mal, cara. Problema estrutural de um país quebrado. Pobre e quebrado. E que só piorou nos períodos, né, recentes que eles apoiaram, os governos que pioraram. Então, assim, cara, o CPERS está contra, tá? Mais uma vez. Tá? Eu não sei o que o CPERS quer, exatamente, eu nunca sei o que o CPERS quer. Tá? Eu acho que esses sindicatos, eles trabalham de uma forma, eu venho em conta, talvez, do que falou o Candiota, né? Eles não têm uma finalidade, uma missão de transformação, de melhoria das coisas. Né? São discussões ultrapassadas, estéreis, e agora querem atrapalhar a volta às aulas. E vão atrapalhar, porque eles acabam atrapalhando. Na verdade, eles são bons mesmo em atrapalhar. Né? Então, eu acho certo voltar, acho que já deveria ter voltado, mas acho que teremos dificuldades, muito em função da manifestação do CPERS, de alguns professores. Tá? Espero que o governador tenha a condição suficiente aí de impor esse processo, né? E consiga, porque é óbvio, né, que a gente teve um prejuízo de março de 2020 para cá, do ponto de vista da educação, muito grande para essas crianças, que não há como comparar neste momento a aula presencial com a aula remota, muitos dos quais, inclusive, sem condições em casa. Inclusive, foi um caso de um promotor, um projeto muito bacana aqui no Rio Grande do Sul. Vou tentar lembrar o nome do projeto, tá? Que resgata aqueles celulares que entram nos presídios. Tá? Eles recolhem aqueles celulares, fazem uma manutenção no aparelho, e esses celulares, é o projeto Alquimia, esses celulares estavam sendo disponibilizados para alunos da rede pública que não têm o celular em casa, os pais não tem computador, né, justamente para poder se acompanhar as aulas. Né? Mas nada disso supera, acredito, a aula presencial. Então, eu saúdo a volta, se é que ela vai acontecer. A educação no Brasil, que vem decaindo vertiginosamente, mas estão reclamando de quem? Desde 1988, o Brasil é um país socialista e eles vêm doutrinando crianças e preparando as crianças para serem militantes e não para serem profissionais. E, no entanto, está aí o sindicato dando bomba, querendo aumento, quando o país e o Estado estão falidos. Como é que vai recuperar o que foi perdido? A minha mulher é empresária, tem uma operadora de turismo, está fechada desde março de 2020. 0 de faturamento. Ela pode. Ela vai pedir para quem o aumento? Para os clientes? Não tem para onde fazer operação de turismo, ela só opera grupos para os Estados Unidos está fechado, vai abrir dia 8 agora. Então não tem o que fazer. Perda total, 100% de perda de faturamento. Recupera como? Pedido para o governador? Então, assim, ou as pessoas entram no planeta e se dão conta da realidade que o país faliu, e faliu na mão dos socialistas, entendeu? Porque faz 30 anos que está na mão deles. Tem 3 anos, nem isso, de um governo liberal conservador, que apesar de ser culpado de tudo, não tem culpa pela destruição da educação no Brasil. Agora, então, Candiota, eu concordo contigo e quero trazer uma questão que eu já trouxe algumas vezes aqui na bancada do Atividade.
O maior exemplo, quer dizer, o sindicato está sempre lutando por aumento salarial, acho que é a grande bandeira, né? É o que sustenta o sindicato. O maior exemplo do que salário não qualifica é a estrutura municipal de educação de Porto Alegre. Nós tínhamos um dos maiores salários entre as capitais brasileiras e éramos a penúltima capital em qualidade de ensino. Então, fazer essa ligação direta, simplificada, de que se aumentar a remuneração, a educação vai melhorar, é uma falácia. Porto Alegre demonstra isso com muita clareza. Se pagava muito bem e a qualidade era e o muito CEPERS, eu nunca vi o CEPERS falar em qualificação dos profissionais. Vou fazer, digamos assim, gestões para isso aí. Doutor Joaci Casagrande Paulo, eu gostaria de fazer só um pouquinho. Eu queria fazer uma colocação para interconexar, fazer uma interconexão do que falou o Valdir e o Candiota, para lhe perguntar, porque o senhor é o especialista aqui na mesa deste assunto. Se falou aqui, doutor Joaci, dos prejuízos que as crianças tiveram do ano passado para cá por não estarem frequentando as aulas presencialmente. Claro, é o prejuízo educacional, comportamental, mas aí eu entro no seu campo aí, que é a questão psíquica, psicológica. Esse é um prejuízo, esse é uma perda, isso é um baque que vai durar geração. Olha, isso foi muito bom, foi inteligente essa pergunta do Silvio. Porque eu tive a oportunidade de receber no meu consultório um casal com um menino de 11 anos. E a mãe disse, olha, doutora, eu vim aqui porque nós estamos apavorados. O nosso filho era um dos melhores da aula. E com esse problema da pandemia, e esse problema de não ter aula presencial, e só remota, virtual, o nosso filho começou a se desinteressar. Primeiro, assistindo às aulas ali remotas. Daqui um pouco, o meu filho, ao invés de prestar atenção, estava telefonando para o amiguinho dele e tratando de jogo, disso e aquilo, no celular. E o que acarretou o seguinte, o meu filho agora disse, mãe, na hora que voltar à aula presencial, eu não quero mais estudar. Vocês vejam aqui um fato flagrante, um fato que passou pelas minhas mãos. Então, eu quero dizer que realmente isso é uma coisa que tem que ser levado muito em consideração. Esse dia me apareceu lá no meu consultório uma moça dos 20 a 25 anos, disse, doutor, é o seguinte, eu fiz um concurso, ela aqui de Porto Alegre, eu fiz um concurso para o oeste de Santa Catarina, lá perto de Chapecó, por lá. E eu estou até agora, estou lecionando aqui de Porto Alegre através, assim, remotamente, online. E chegou hoje, lá de Santa Catarina, um ofício dizendo que eu tenho que me apresentar lá até segunda-feira, senão o contrato meu vai ser desfeito. O senhor não pode dar um atestado para mim, dizendo que eu não tenho condições? Eu digo, olha, minha filha, não leva a mal, porque eu não estou vendo nada que justifique esse teu pedido. Veja o seguinte, eu senti o seguinte, ela está aqui em Porto Alegre, entendeu? Aqui perto do pai, da mãe, da família, do namorado. Por que ela vai se deslocar lá para o oeste de Santa Catarina? Então, eu sentia uma certa, até maldade, pode-se dizer o seguinte, porque as pessoas estão precisando dela lá e ela já cumpriu determinado número de meses e não apareceu lá. Então, para vocês verem como tem gente que, em realidade, não quer voltar a lecionar presencialmente e tem outros que querem só através de online e tem outros que não querem nem online. Mas já que nós estamos falando desse assunto, eu quero trazer aqui um louvor aqui o governador Leite, porque nessa área de estudo, de educação, ele ficou sabendo que muitos alunos estão querendo abandonar os estudos. Então, para estimulá-los, o que ele está fazendo? Ele vai dar R$150 para aqueles estudantes pobres, carentes, por mês, para que eles não abandonem o estudo. Além disso, ele também está fazendo uma coisa muito, muito importante. Ele vai dar 6.000 celulares para aquelas pessoas que querem ter aula, por exemplo, aula remota e não tem celular, é pobre. E vai dar 53
1.000 absorvente higiênico para aquelas meninas pobres. Então, eu quero trazer aqui a minha louvação ao governador e acho a atitude dele uma atitude assim maravilhosa. Meus parabéns ao presidente Leite. Perdão, Obrigado, presidente. Ele está na governador. Se entregou, né? Está vislumbrando o futuro. Bora aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Na verdade, os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida nos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós e cada um de nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Defender a saúde também é defender a população. Isso, o Simers tem feito um papel extraordinário nesse sentido. Vamos falar um pouquinho lá da Multiplan, né? A Multiplan, que é uma empresa extraordinária nessa área de construção e tal, está presente em todo lugar, fazendo grandes projetos, e do Golden Lake. A Multiplan apresenta um novo empreendimento, que é o Golden Lake. Não adianta nem falar, vamos ver aí esse VT da Golden Lake e que nos traz aí um mundo à parte, né? Golden Lake, o seu mundo à parte. Confira aí, veja aí essas vantagens que a Multiplan está oferecendo. Multiplan apresenta um novo conceito de viver. Golden Lake. Tudo o que você sonhou num só lugar. É o primeiro bairro privativo de Porto Alegre, inspirado no Golden Green Barra da Tijuca. Na orla, de frente para o Guaíba, a apenas 10 minutos do centro e a 15 minutos do bairro Moinhos. Totalmente integrado ao Barra Shopping Sul. E ganha um dia a dia mais tranquilo, com a natureza, segurança e todos os prazeres de uma vida de bairro. Um cotidiano naturalmente espetacular, como as águas claras deste lago. E que tal viver com um centro de bem-estar sempre à nossa disposição? Spa com piscina terapêutica, beauty center, fitness center, piscina indoor 25 metros. Para quem ama o verão, tem um clube de verão o ano inteiro e até uma praia privativa. É um dia a dia de diversão com as crianças e também os pets. O Golden Lake vai ter 7 condomínios. O primeiro é o Lake Vitória. É um pedacinho do paraíso com tudo o que você precisa. Não vão faltar motivos nem ambientes para comemorar. Os apartamentos são exclusivos para um estilo de vida sem igual. E a beleza do pôr do sol do Guaíba sempre na janela. Visite o Golden Hall Multiplan e faça a imersão numa nova vida. Golden Lake, seu mundo à parte. Que maravilha, isso vai mudar aí o perfil da habitação aí naquela região ali, que já é valorizada, o Jockey Club ali, né? Aquele grande empreendimento, o shopping, enfim, aquela zona sul ali está realmente mudando a cidade. E ontem, o Candiota, Bianchese e o Dr. Joaci, eu saí aqui do programa com o Vilmar Govinatz, que nós fomos ver ali a nova orla, aquela parte que foi entregue ao público, que foi entregue ao público no sábado passado. Olha, eu fiquei surpreso, e eu moro ali na frente, eu nunca tinha ido à noite ali. Uma multidão, as quadras de futsal ali, futsal, olha, basquete, todas comprometidas, o trânsito completamente congestionado. Realmente ali parece aquela do Flamengo, como é que chama aquela área do Flamengo no Rio? Aterro do Flamengo. Parece o aterro do Flamengo. Realmente, olha, Porto Alegre, eu não sei, depois que o Fogaça tirou o PT da prefeitura, Porto Alegre deu um salto extraordinário, não é, Candidato? Aquela área é maravilhosa, olha, convido a você, telespectador, que não conhece, vale a pena conhecer. Do Cais do Porto até lá, antes do Beira-Rio,
onde foi entregue essa terceira parte é algo fantástico. Olha, inimaginável há 15 anos atrás. Não, começa ali no Embarcadero, que está muito bonito. Não sei se já fosse ali, está muito bonito o Embarcadero. Tem bons restaurantes. Quem não quiser ir a restaurante, porque o restaurante tem que fazer reserva antecipada, tem ali os food trucks com sorveteria, com cachorro-quente, com pizza, tudo. Alternativa de vários preços. Olha, exatamente. E até quem não quiser gastar nada, vai lá tomar chimarrão, fica olhando o pôr do sol. Mas está muito bem organizado, muito Porto Alegre, olha, deu um grande salto qualitativo, né? Isso é verdade. Aqui, ó, outra coisa é o seguinte, o Armazém do Queijo, falei agora há pouco, né? Vai abrir a nova loja, novos sabores, novos aromas, mesmo carinho e sofisticação de sempre. Armazém do Queijo agora, a partir do próximo dia 4 de novembro, na Tarso Dutra 170, no bairro Petrópolis. Um bairro extraordinário, também um bairro de grande movimentação, de grandes obras, de grandes projetos. E grandes condomínios que foram construídos ali na Tarso Dutra. É verdade. Então aqui, ó, a partir do dia 4 de novembro, novo endereço, vocês vão ver depois aí as imagens, né, talvez agora não nesse programa, mas na segunda-feira, ou nos próximos dias, na semana que vem, da nova loja, nós estaremos lá na abertura da nova loja do Armazém do Queijo, na Tarso Dutra 170, bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Vamos lembrar o seguinte, ó, a Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos, doutor Joaci, 100 anos de Aspecir e dedicação, é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Vamos agora dar uma esticada na nosso tour gastronômico. Vamos lá para Protásio de Alves, né? O que tu acha? Vamos ficar na Protásio, tá? Armazém do Queijo, vamos lá para o Barranco. Barranco, olha, 52 anos no coração dos gaúchos. Na verdade, é o melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Sempre eu digo aí, tu, o candidato que recebe muitos amigos que vêm de fora, inclusive do exterior, o pessoal chega aqui e quer saber aonde, quer você conversar onde, quer comer alguma coisa aonde? No Barranco. O Barranco é um ponto tradicional, né, doutor Joaci? É um tradicional de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e que é hoje, na verdade, um símbolo do gaúcho também, um símbolo da comida gaúcha. É o Barranco, olha aí, ó, que maravilha ali, olha só. Então, complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. É uma noite maravilhosa, 22 graus centígrados, baixou 1 grau agora em relação ao começo do programa. É uma hora de chegar no barranco lá e tal, fazer aquele jantar maravilhoso com a família, com os amigos, com o namorado, com a namorada, enfim, com a sua turma. Mas se quiser fazer uma reunião lá no grupo Petit Comitê de vocês, aí vocês da família, os amigos e tal, é melhor ligar e marque o local, né? Marque o seu local. 33-31-61-72 no Barranco ou então no Barranquinho, 3028-2310. Barranquinho são realmente os endereços da culinária gaúcha, né? Que tem essas especiarias extraordinárias. Realmente o Barranco se consolida aí como... O Barranco não quase nem para, né? 24 horas. Agora os protocolos já permitem isso. O Barranco só fecha, acho que 2 vezes por ano. O Barranco... Tem a impressão que é no Natal... É verdade. Alguma vez no ano eles têm que descansar. Olha só que essa costela de tiras. Tiras, olha, que maravilha, meu Deus do livro. Esta hora é terrível, né? Mostrar isso, né? E é que jantou aqui? Ninguém jantou, então esse é o problema. Olha só. Então o Barranco tem uma série de alternativas da culinária gaúcha, e o Barranquinho ali do lado também pode servir outro tipo de comida, mas são 2 endereços que você não pode deixar de frequentar. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial, que é uma empresa gaúcha, está agora presente também no mercado paulista, fazendo grande avanço, fazendo um grande papel no mercado de São Paulo, que é, na verdade, um mercado extremamente competitivo. Lá, inclusive, em São Paulo, tem empresas do mercado internacional que estão estabelecidas na capital paulista e lá disputam o mercado. E a Auxiliadora Predial está ganhando o corpo lá, porque a Auxiliadora Predial leva o seu conceito empresarial, leva a sua competência gerencial e está fazendo sucesso lá também. Aqui em Porto Alegre, o telefone da Auxiliadora Predial é 3216-6100 e em São Paulo, 2348-4000. Claro,
o prefixo 11, em São Paulo. Bom, nós estamos aqui com 19 horas e 41 minutos, temperatura baixou 22 graus centígrados agora. Eu gostaria de conversar aqui com os amigos, trouxe uma pauta aqui, que é a questão da recuperação da economia, né? Eu vou começar lá pelo Valdir Bianchesi, que é um cara desta área, empresário. O governo, neste ano, quer dizer, o governo não, a economia brasileira, porque quando se fala em governo, o governo tem um papel, claro, com isso, né? De estabilidade, de visão, tem que transmitir para o mercado uma certa estabilidade, uma certa, digamos assim, certeza de que as regras vão continuar e tal. Isso é importante, a segurança jurídica, a empresarial, a visão de governo que tem que transmitir para o mercado, que é um governo liberal, livre mercado e tal. E neste ano, Candiota, nós tivemos um ganho de 2,5 milhões de empregos, novas vagas com carteira assinada. Eu não imaginava, Candiota, sinceramente, que depois dessa pandemia toda, das advertências do presidente no ano passado, dizendo que tinha que equilibrar a economia com a vida, nós pudéssemos ter a recuperação do nível de emprego, porque muitas empresas, milhares, fecharam, outras ainda estão lutando para se manter sobreviventes, mas de qualquer maneira, esse dado, né, o Bianchesi, 2,5 milhões de novas vagas, com a admissão de 1 milhão e 400, admissão de 14 milhões e 800 mil trabalhadores e desligamento de 12 milhões, dá um saldo de 2,5 milhões. É um número apreciável. Sim, Silvio. Existem alguns indicadores econômicos que estão dando um sinal de melhora, outros estão piorando. Tá? Então, assim, essa confusão toda que vem sendo causada pela política, por exemplo, está impactando muito o dólar. Tá? E isso está gerando reflexos inflacionários praticamente difíceis de controlar. Tá? Essa semana o Copom novamente aumentou a taxa de juros, que talvez seja uma das grandes ferramentas que o governo brasileiro tenha justamente para tentar frear o ímpeto inflacionário. Nós temos... Bom, quero saudar a questão dos empregos, porque, na verdade, eu não sei exatamente, acho que foi o Paulo Guedes que disse que o grande projeto social que existe é as pessoas terem emprego e salário, tá? No que eu concordo totalmente. É uma questão de cidadania. Até o doutor Joaci trouxe as questões aqui do governo Leite, né? Dando dinheiro para as crianças estudarem, absorventes, né, doutor? Os telefones, não é muito no que eu acredito. Tá? Eu acredito que o governo ele tem que destravar a economia, ele tem que fazer com que a economia se movimente para que seja gerada riqueza e, a partir da riqueza, as pessoas possam ter emprego e renda. Intervir o menos possível também, né? O mínimo possível. Tá? Então, assim, bom, hoje a questão Petrobras, que está tomando uma dimensão gigantesca, né? Petrobras divulgou ontem o lucro do terceiro trimestre, 31 bilhões e alguma coisa, tá? E o combustível chegando a R$ 7,00 o litro. Tá? Hoje o CONFAS, que é o Conselho dos Secretários da Fazenda dos Estados, decidiu por congelar por 90 dias o aumento do ICMS nos estados em cima do combustível. Por qual razão? Porque cada vez que o combustível sobe na refinaria, a Petrobras divulga os aumentos, existe proporcionalmente a um crescimento também do ICMS cobrado nos estados. Isso vem, inclusive, engordando. Ele vai congelar o valor destinado aos estados, né? A alíquota não vai incidir sobre o aumento. Não, vai incidir sobre os aumentos, tá? Isso. Inclusive, o Rio Grande do Sul tem um aumento previsto agora. Vai entrar esse aumento já, e aí depois não aumenta mais por 90 dias. Tá? Então, assim, mas eu reputo essa grande dificuldade de uma retomada plena da economia muito às amarras políticas. Tá? Há uma grande confusão política no país. A eleição de 2018 ainda não acabou, quem perdeu não aceita e tenta criar todas as dificuldades possíveis para o governo vigente, sem que haja a mínima preocupação, na minha avaliação, com a situação do cidadão, com a situação do país. Né? Dane-se o país, dane-se as pessoas. O que importa é minar o governo atual, leia-se governo federal, para tentar minimizar tanto
quanto possível, uma reeleição. Né? E a gente está com dificuldades, assim, a própria questão da carne, né? Poderia reduzir, tá? Até por conta da China não ter comprado mais, né? Teve um excedente de carne e não reduziu o preço. Tá? A questão dos combustíveis está encarecendo, já temos alguns estados com greve de caminhoneiros, notadamente caminhoneiros que transportam combustíveis. O estado do Rio Grande do Sul está avaliando, os caminhoneiros daqui se vão entrar nessa greve. Então, assim, Silvio, eu gostaria de estar mais otimista com a economia nacional. Né? Hoje a Bolsa caiu 2%. As ações da Petrobras, no dia que a Petrobras divulga um lucro estratosférico de mais de 31 bilhões, caíram. E caíram por uma declaração do presidente, que eu acho acertada enquanto política, mas acho errado enquanto declaração. Ele diz que a Petrobras tem que ser privatizada, no que eu absolutamente concordo. Mas ele esquece que ele é o principal acionista da Petrobras. E quem escolheu o presidente da Petrobras foi ele. E o presidente da Petrobras está soltando foguete. Vai remunerar agora os acionistas, vai antecipar a remuneração, aumentar a remuneração. Os executivos já se sabe da Petrobras que o plano, a participação nos resultados quase enriquece o diretor da Petrobras. Eles estão gerando resultado lá. E a gente pagando a gasolina. Eu sou contra a intervenção. Agora sim, nós não podemos esquecer que a Petrobras é um monopólio. Esse é o problema. Aí não adianta privatizar a Petrobras se não quebrar o monopólio. Você tem que quebrar o monopólio porque a Petrobras tem que ter estimular a concorrência. Tem que privatizar, mas privatizar fatiando. Porque se simplesmente trocar o monopólio do poder para o privado, não vai resolver problema nenhum. Agora, eu até anotei aqui, essa questão do aumento do combustível é um problema global. Um amigo meu lá dos Estados Unidos me mandou aqui, o seguinte, que a gasolina na Flórida está custando entre $3,29 e $3,94 o galão. Tá? Isso dá em torno de $1 o litro. Então, um galão tem mais ou menos 4 litros. Então, lá está R$4 o litro, nos Estados Unidos. Antes da pandemia... Não está mais, né? Se é $1 o litro... não, é R$6. R$6. Nos Estados Unidos. Quase aqui. Tá? Então, aqui, antes da pandemia... O galão era $1,15. Então, $1,15, vamos multiplicar por 6, vai R$7, divide por 4, vai dar... quase 2. 2 pila. Antes da pandemia era R$2. Então, lá também subiu. Essa questão do aumento do combustível, que evidentemente tem a questão do monopólio da Petrobras lá no cerne, se aqui tivesse concorrência, evidentemente que o preço cairia, né? Mas tem no cerne da questão o aumento da demanda nos Estados Unidos, com o presidente atual dos Estados Unidos cortando um determinado oleoduto, que foi em campanha, ele defendeu que ia cortar esse oleoduto, que vem lá do noroeste dos Estados Unidos, né, para os estados do sul. E isso aí representou que os Estados Unidos perderam a autonomia, vamos dizer, a autossuficiência, e passaram a comprar petróleo dos árabes, porque eles têm uma reserva lá estratégica que eles não mexem. O que fizeram os árabes? Aumentaram o preço, está 80 e tantos o barril, estava 40? 84. $84 o barril e estava 40 durante a pandemia. Mas Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta, até o Silvio que é economista, que eu adoro os economistas. A Petrobras adotou um sistema de paridade com o preço internacional em função do preço do barril do petróleo, mais a questão cambial. Durante a pandemia, durante alguns meses da pandemia, não foram poucos meses, o petróleo custou $40 negativo, ou seja, pelo excedente não havia como estocar, então eles estavam pagando $40 para retirar o petróleo, tá? E a gasolina aqui não ficou negativa, nem próximo da negativa, ficou, sei lá, R$4 ou 5, eu não lembro exatamente os valores, né? O que me parece é o seguinte, esse sistema de valoração da Petrobras, ele não é confiável. Quando é favorável à Petrobras, ele é aplicado. Quando ele pode ser desfavorável à Petrobras, ele não é aplicado. Tá? Isso é uma impressão que eu tenho. Agora, não sei. O presidente reclama, né? E eu acho que é um dos grandes problemas do Bolsonaro, que ele expõe demais as coisas, né?
Por exemplo, o presidente Luna, né, general Luna, que é o presidente da Petrobras, disse, nós estamos fazendo a nossa contribuição social, porque parte do lucro vai para o governo fazer as suas ações enquanto governo. Tá? E o Bolsonaro é o seguinte, olha, a Petrobras, como uma empresa estatal, ela tem que ter lucro, mas tem que ter menos lucro. Então, já existe uma confusão entre os dois ali. Ele que demitiu o Castelo Branco, lembra? Não concordou justamente com esse sistema de paridade com o preço do petróleo internacional. Então, a verdade é a seguinte, assim, olha, saindo da economia e chegando na política, eu acho que o Bolsonaro, com as suas declarações intempestivas e não pensadas, ele tem a boca muito solta, né? Ele atrapalha a economia, ele tensiona a economia. Porque é isso que eu digo, no dia que a Petrobras deu 31 bilhões de lucros num trimestre, as ações da Petrobras caíram. Mas e aí ela puxou toda a bolsa. A solução é privatizar, não adianta, porque aí o presidente pode dizer o que ele quiser que não vai mudar nada. Essa questão de mercado de ações é explicável do ponto de vista assim, econômico. Eu trabalhei muito tempo na Bolsa de Valores de São Paulo. Tá, quando a Petrobras aumenta um lucro exorbitante, o que acontece? Quem tem ações da Petrobras vende as ações. Claro. Entendeu? Para realização de lucros. Então, nem toda vez quando sobe as ações da Petrobras, ou quando desce, ela tem uma causa ou duas. Ela tem várias causas, entre as quais a venda de ações para a realização de lucros, o cara que está ali, o cara que está sabendo informações e tal. É o especulador. Ele é especulador. Então, ele tem uma importância muito grande no mercado. Ele que faz, ele que equilibra ou desequilibra o mercado. Então, muitas vezes não é uma questão de mercado, mas é uma questão de especuladão, dos especuladores. Porque, assim, quando uma empresa como a do Porta Petrobras, quando ela entra no mercado de ações, chama-se o mercado primário. Eu crio uma empresa, por exemplo, eu quero botar no mercado de ações. Aí eu vou na Bolsa de Valores e faço a emissão primária de ações. Esse é o mais importante instrumento de capitalização das empresas. Tu chega lá, olha, eu vou botar uma empresa, 100 milhões de ações, vai dar 2 trilhões de reais. Tu recebe esse dinheiro para fazer a tua operação na empresa. E as ações ficam disponíveis. Então, no mercado secundário, aquelas ações que já não são mais, já saíram no mercado primário para o secundário, ali é que se estabelecem os equilíbrios de mercado, dos preços das ações a partir do lançamento primário. A Petrobras, por exemplo, e aí eu justifico o presidente da República. Por quê? Claro, ele diz essas coisas também, eu acho que não é viável. Mas só que o presidente, aí que está a questão do monopólio público. O presidente é o presidente da República, digamos assim, é o diretor-geral da Petrobras, é o dono da Petrobras, porque através do governo é o dono da Petrobras, mas ele é proibido de intervir na Petrobras. Então, qual é a importância? O que resolve o presidente da República ser o presidente da República e ter a Petrobras para dirigir? Nada. Mas vamos fazer uma reflexão. Vamos fazer uma reflexão aqui. A Petrobras esteve na mão da esquerda desde 1988. Olha o que teve de prejuízo de patrimônio. Destruíram a Petrobras. Parece que esqueceram. A Petrobras, nos últimos anos do PT, perdeu 90% do patrimônio. A Petrobras só dava prejuízo. Ali apareceu o Petrolão. Um monte de gente fez delação premiada. As pessoas que não roubaram, que foram encontradas pela Lava Jato, devolveram o dinheiro que não roubaram, porque o Petrolão não existiu, né? Ninguém roubou nada, mas os ladrões devolveram o dinheiro que não roubaram. É uma coisa que só acontece no Brasil. E se existiu, o presidente não sabia de nada. Não, o presidente não sabia de nada. O presidente não sabia de nada. Ele nunca soube de nada. Não, ele nunca soube de nada. Então, é o seguinte, vocês conseguem imaginar, façam um esforço, vocês não vão conseguir, mas façam um esforço se a pandemia tivesse acontecido com um presidente ex-presidiário. O que vocês acham que teria acontecido com o Brasil se um ex-presidiário fosse o presidente? Vocês conseguem ter noção do que seria? Vocês acham que o Brasil não teria afundado mais que a Venezuela? Não, e o Palocci como ministro da O Palocci como ministro da Fazenda, não, e tinha um outro Manteiga. Manteiga foi lá, Dilma, né? O primeiro-ministro seria um outro que está solto aí, também condenado, como José é o nome? Dirceu. O guerreiro do povo brasileiro. Então, assim, imaginem o que seria o Brasil durante a pandemia na mão dessa gente, que foi presa, condenada e foi solta porque o Brasil não é uma democracia. Eu sei que a coisa está ruim, eu sei. Mas podia estar muito pior se tivesse na mão dos caras que quebraram o Brasil, quebraram todas as estatais. Não foi só a Petrobras. Eles quebraram todas as estatais, incluindo a Petrobras, quebraram todos os fundos de pensão. Essa é a turma que quer voltar.
Ô Candiota, eu lembro que eu lembro de uma pesquisa há algum tempo atrás, há alguns anos, que colocava os Correios como uma das empresas com maior credibilidade. Mais respeitadas. Respeitadas da população. O que fizeram com os Correios? Começou o mensalão nos Correios. Nos Correios. Nos O cara Correios. pegou dinheiro em cima da mesa, lembra? Foi Mas filmado. olha aqui, ó, a Infraero era uma empresa estatal modelo. Modelo. O ex-presidiário nomeou um presidente que, para sorte dele, morreu. A Polícia Federal descobriu, assim, lá no primeiro ano de gestão, um desvio de não sei quantos milhões na Infraero. Eles quebraram a Infraero. Entende? Quer dizer, é uma coisa inacreditável. Então, assim, eu penso o seguinte, tá ruim, porque o governo vinha bombando, a economia vinha disparando, a economia americana, idem. Entrou o vírus chinês, que veio de uma ditadura comunista, que ninguém chama o ditador de genocida, o ditador da China, que mentiu para o mundo, ninguém chama ele de genocida. É da esquerda. Eu hoje estava conversando com uma amiga de Nova York, trocando mensagem, entendeu? E eu ainda gozei da cara dela. O Brasil tá vacinando mais gente que os Estados Unidos por dia. Nós estamos em primeiro no mundo. Mas ninguém chama o presidente Joe Biden de genocida, que está em terceiro. E é da esquerda. Entendeu? E ele é de esquerda, mas tudo bem, ele está vacinando o que consegue lá, porque lá tem uma resistência à vacina que no Brasil não tem, então o Brasil está tocando bala. Agora, tem 193 países associados à ONU. Ora, o Brasil está em primeiro e o seu presidente é genocida. Então eu tenho que raciocinar que os outros 192 também são. Ou são muito mais ainda. Pelo amor de Deus, então nós temos 193 genocidas comandando os países. Eu quero ouvir agora, sabe quem? É uma loucura o que está acontecendo. Eu aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, é estarrecedor. E ontem caçaram o deputado mais votado do Paraná, porque mandou contra a urna eletrônica, que só tem no Brasil, no Gabão e não sei mais aonde, Bangladesh, né? Nenhum país usa. O sujeito é caçado porque falou mal da urna. Mas o cara tem direito de falar, o cara é deputado. O sujeito é deputado, ele tem direito de se expressar, de falar, mas se estão caçando um deputado, não caçaram aqui. Qualquer coisa que nós dissermos aqui que não satisfaça o outro lado, nós estamos presos. Doutor Joaci Casagrande Paulo, o senhor que talvez da mesa que seja o único que toda semana enche o tanque do carro. Como é que está, o senhor está vendo a questão dos combustíveis? Bom, a questão de combustível, eu queria dizer o seguinte, eu penso, por exemplo, que o Bolsonaro foi o homem que teve uma infelicidade muito grande. Felicidade em que sentido? Quer dizer, pré-pandemia, a coisa vinha caminhando no sentido, assim, de progresso. A coisa vinha a passos largos e todos poderiam observar. O que ocorreu é o seguinte, quer dizer, que essa pandemia, como diz o Candiota, realmente que não sabe se chegou aqui fruto dos chineses ou fruto, por exemplo, do morcego. O que ocorre é o seguinte, que isso dificultou em demasia a nossa situação econômica. Inclusive eu penso, como pensa assim o Bolsonaro, que em função da situação calamitosa que nos encontramos atualmente, o ideal seria fazer o seguinte, o que ele preconiza, que houvesse a privatização. E, inclusive, nós podemos ver, há poucos dias ou poucos meses, que quando foi aventada a possibilidade de ser privatizada, por exemplo, a Petrobras, o que houve? Houve, assim, um afluxo muito grande de investidores. E para nós isso seria interessante, porque aquela instituição nacional que não está dando lucro, pelo contrário, quer dizer, está dando prejuízo, então o ideal seria nós nos desfazermos dessa instituição. E isso seria importante, porque, em primeiro lugar, quer dizer, o país está perdendo, o país não, o povo, nós, está perdendo muito dinheiro com isso. Então, se realmente não ocorresse esse problema, quer dizer, que houvesse uma privatização, o que ia ocorrer? Mas não houvesse privatização, quer dizer, uma privatização una, mas sim, como diz ali o nosso irmão ali, que seja fatiada.
Isso faria o quê? Com que houvesse, por exemplo, competição, concorrência, e isso iria facilitar muito mais. Mas em função disso, e a turma de esquerda, que não se conforma de ter perdido, eles vão sempre procurar fazer o pior para que o nosso país não volte a ocupar o lugar que realmente ele merece. Vocês estão observando até hoje, esse dia ainda disse o Bolsonaro, se eu faço uma coisa, eles me criticam. Se eu não faço, eu prevarico. Então, quer dizer, a coisa é difícil, porque até próximo a terminar 2022, das eleições, ele vai ter que estar sempre sofrendo muito debaixo dessa situação que nos encontramos atualmente, porque eles não querem a vitória da direita, eles querem a esquerda. Então, tudo que for possível fazer para que intercepte isso, eles vão fazer. É isso que eu estou pensando. Derrotar o sistema, enfrentar o sistema, não é fácil. Olha que eu vou falar um pouquinho de saúde. Saúde de verdade é ter com quem contar. Por isso, o CCG Saúde oferece um plano hospitalar ideal para cuidar da saúde por completo, a sua saúde. É o POP Humaniza, o mais acessível do mercado, que dá acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG Saúde, aqui na Grande Porto Alegre e Vale dos Sinos, para consultas e exames. Com ele, você também conta com o atendimento do novo e moderno Hospital Humaniza, ali na Ramiro Barcelos, 621. Cuide da sua saúde investindo no modelo de saúde justo e resolutivo. Saiba mais e contrate o plano POP Humaniza no site ccgsaude.com.br. Olha aqui, pessoal, em evento nesta quinta-feira, no Palácio Piratini, foi assinado o documento de adesão dos municípios contemplados pelo projeto Iconicidades, iniciativa que tem como objetivo tornar as cidades gaúchas mais empreendedoras, inovadoras e criativas, e ainda estimular a retomada e a revitalização dos espaços arquitetônicos simbólicos para estabelecimento de novos negócios, uma coisa importante. As 5 primeiras cidades contempladas foram Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Cachoeirinha e São Leopoldo. No arquivo, vamos ter as imagens desse evento aí, você vai ir a sonora com o governador Eduardo Leite, né? Nós vamos mostrar para vocês agora esse evento importante aí, que dá um passo também fundamental para a recuperação da nossa economia e das atividades afins. Vamos acompanhar. A gente quer ajudar as cidades a desenvolverem nesses pontos que elas têm, de espaços públicos, de prédios que sejam ícones para suas cidades, que eles sejam revitalizados e tenham não apenas uma revitalização de reforma, mas novos usos, né? A partir de um concurso público que vai chamar escritórios de arquitetura para apresentarem as suas soluções, as suas visões de como aquele espaço pode ser melhor utilizado e ser efetivamente um ícone para a cidade. Como foi o Embarcadero, a Orla aqui em Porto Alegre, a gente quer pelas cidades no interior também essa mesma oportunidade. E o Estado, então, faz um concurso público, agora vai sair um edital em novembro, em que a gente abre para que escritórios de arquitetura apresentem as soluções e a sua visão sobre a ocupação desses espaços e a transformação desses espaços nessas cidades que foram selecionadas. Vai ser feita uma análise com apoio técnico também do Instituto dos Arquitetos do Brasil. O primeiro colocado, o segundo e o terceiro vão ser premiados, mas o primeiro, além de ser premiado, vai ser contratado para fazer os projetos executivos. Então a gente termina nesse processo com o projeto executivo para a reforma, para a recuperação, restauro, para a transformação desses espaços nas cidades. E aí vamos passar para uma outra etapa, para uma terceira ou quarta etapa, enfim, que é a do financiamento, onde o Estado quer também se colocar ao lado dos municípios para tirar esses projetos do papel. Da nossa parte, o interesse é não apenas entregar um projeto executivo para o município, mas também estar ao lado do município para garantir a execução dessas obras que têm potencial transformador para as suas cidades. Muito bem, aí vamos agora fazer a continuidade do nosso tour gastronômico, né? Vamos agora aportar lá no Chihuahua. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Chihuahua, que saiu lá da histórico Chihuahua, lá do Menino Deus, da Getúlio Vargas, está ali na Teixeira Mendes 1216. Tradição que, é bom ressaltar, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Casquinha de siri. O que tu acha? Camarão catupiry é maravilhoso lá. Camarão a catupiry, camarão a dorê, moqueca de peixe, bacalhau às natas. Camarão a grega. Camarão a grega. Pá, olha, vem cá, vou te contar, tem cada um, ensopado misto.
Na verdade, aqui, camarão à milanesa. Esse camarão à milanesa aí, rapaz, uma cervejinha. Será que eu vou ter que inverter? Eu vou começar a ir primeiro, por exemplo, eu vou lá Depois vem pra e cá. depois vem pra cá. Vou começar a jantar mais cedo no dia do programa. Todo esse aí. Tem uma sugestão Olha aí. melhor do que essa. Quando a gente chegar aqui, já tem alguma coisa nos esperando. Vamos providenciar. O patrocinador manda a janta. Ao chefe José Silva, que é até bom desfilar Você aqui no também. Atlântico da mesa. Mas especiarias aqui, né? Desfilar e tal, a gente pode, né, provar essas especiarias do Chihuahua. Não perca, né? Vá lá no Chihuahua, seja frequente, porque os frutos do mar, eu adoro frutos do mar, é uma coisa maravilhosa. É muito difícil, tem muita gente que tem problema, né, com os frutos do mar, né, problema de saúde e tal. Eu, felizmente, não tenho nenhum problema. Graças a Deus, né, não temos. Mas frutos do mar, esse camarão, a milanesa, eu me lembro, Mas com limãozinho espremido. lá no Chihuahua, lá da Getúlio Vargas, que eu comi meu primeiro camarão à milanesa. Depois posso falar que já saiu aquele Negrão, restaurante Sim, Negrão, eu ia ali na José de Alencar, que José de também Alencar, servia. Claro, era Churrascaria concorrente lá, né? Negrão. Churrascaria Negrão, quase esquina José de Alencar com a Padre Cacique ali. Então, realmente era maravilhoso. Mas o Chihuahua dá de 10-0, realmente ali na Chácara das Pedras, no endereço da Teixeira Mendes, 1216. E tem a teleentrega, você pode ligar para lá agora, inclusive, lá, e pedir 3105-6767. Joaci Casagrande, gosta de frutos do mar, você? Eu adoro, eu sou Catarina, né? Ah, pois então, é. quando os É gaúchos de Criciúma mesmo, de quando os Criciúma. gaúchos vão lá na minha terra, lá eu procuro fazer o peixe. Quando vem aqui, eu quero churrasco. Ah, Para tá ter essa troca. Tem o Eu vou te Chihuahua, não dizer, né? esqueça. O João Careca tem um fornecedor de camarão que a gente não sabe, ele é um segredo guardado a 7 chaves. É verdade. Olha a camarão à grega Porque aí, como olha é só. bom o camarão lá. Desfile de pratos aí é uma coisa fantástica. Não para nunca, é tanta variedade, né? Que o cara tem. É impressionante. Chega a ser olha esse torturante. camarão maravilhoso. Olha o cara come de olho, né? Olha aqui, ó. Só com os Eu olhos acho a gente que eu vou come sair daqui e vou camarão lá. maravilhoso aí. Parabéns aí ao Chihuahua, né? Que também é uma das referências da culinária do Rio Grande do Sul. Agora, pessoal, o negócio é o seguinte, nós estamos falando aqui muito sobre emprego, desemprego e tal. O novo trabalho, a nova relação trabalhista, a nova relação de trabalho, a qualificação necessária hoje. Por exemplo, daqui a 4 anos faltarão cerca de 300 mil técnicos em informática, né? E isso é importante, as pessoas têm que se qualificar. O Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, doutor Joaci, está fazendo essa adaptação e qualificando os seus servidores, através dos seus servidores, para que eles qualifiquem os jovens que, por exemplo, querem começar por lá a sua carreira profissional. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do CIE-RS. Confira aí. Muito bem, pessoal, olha aqui, ó. Nós sabemos aí que as coisas mudam, né? Antigamente o camarada tinha que comprar, as empresas compravam muitos automóveis, faziam um imobilizado grande, né? Um automóvel e tal. E hoje não, hoje o mundo mudou. Então, locar um carro nunca foi tão fácil e nunca foi tão necessário para as empresas para desimobilizarem e investirem em outros projetos. Conheça a Citicar, a maior locadora de veículos gaúcha, contando com uma frota própria de mais de 4.000 veículos, 4.500 na verdade. Hoje, ter um carro próprio na sua empresa já não é mais um bom negócio. A Citicar tem centenas de clientes corporativos do Brasil inteiro que chegam a poupar, veja bem, Candiota, 30%, Joaci, 30% a poupança que se faz com locação de frota, desistindo, né, desimobilizando a frota própria. Para o dia a dia, a Citicar tem vários pontos para você locar o seu carro, seja para um dia, uma semana ou até mesmo para trabalhar. Conheça a Citicar, a locadora que descomplicou a locação de veículos. Realmente está em sintonia com os novos tempos, né, e as novas exigências do mercado. A Companhia Rio Grande de Saneamento, ela vai dar um salto muito grande agora nos próximos anos. Por quê? Porque a privatização dessa empresa estatal, ela vai proporcionar capitalização necessária que o Estado não podia dar. Então a empresa privada vem aí com dinheiro suficiente para expandir os serviços da Corsã. A Corsã está em processo de evolução para acompanhar as transformações do setor, buscando novas alternativas para cumprir
os compromissos assumidos com os gaúchos. Tudo para garantir o tratamento e o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, indo além em soluções ambientais que protegem o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. Corsan, evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem, olha aqui pessoal, vamos falar um pouquinho da Ângelos. Você sabe que o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil? E que você pode contar com a sua excelência e tradição para cuidar e proteger as pessoas que você ama? Hoje, aqui, estou para falar do Plano Bem-Estar, que tem assistência funeral completa, disponível 24 horas para você não precisar se preocupar com nada neste momento tão difícil, né, que acontece na vida da gente, da nossa família. Mas saibam que o Plano Bem-Estar não é só um plano de assistência funeral. Claro, ele também garante teleconsultas gratuitas em clínica geral, nutrição, psicologia e pediatria, orientação fitness, olha aí o Valdir Benquese, orientação fitness no Plano Ângelos, apoio ortopédico gratuito e seguros como invalidez permanente por acidente, morte acidental e fratura óssea, além de descontos em uma ampla rede de conveniados na área da saúde. E muito mais. Cuida da sua saúde com o Plano Ângelos Bem-Estar. Acesse angelos.com.br e saiba mais. Bom, nós já comentamos aqui essa semana no programa a respeito do investimento que Porto Alegre vai ter aí através da captação de recursos, viu, Candiota Bianchesi e Dr. Joaci? A Comissão de Financiamentos Externos, COFIEX, do Ministério da Economia, aprovou o financiamento de 152 milhões de dólares para Porto Alegre, que serão aplicados na modernização do 4º distrito do centro histórico da cidade. Dr. Joaci Casagrande, Paulo, o senhor que é catarinense, adotou Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o senhor conhece muito bem a cidade de Porto Alegre e este é um investimento que vai ajudar. Nós estamos aqui no 4º distrito, na Rua Paraíba, aqui na RDC-TV, e essa zona aqui nós sabemos que ela é muito carente, ela ficou muito pobre, muito desassistida, né? Quem chega a Porto Alegre aqui fica realmente muito impressionado negativamente, né? Porque o 4º distrito podia ser revitalizado, era uma área industrial bem pujante e não é mais. Como é que o senhor está vendo aí essa modernização de Porto Alegre? Eu quero dizer que para mim não é surpresa, porque eu considero o Sebastião um grande prefeito. Eu tenho dito repetidas vezes que o Sebastião será o novo governador do Rio Grande do Sul. Quando eu não sei, mas ele vai ser. Por quê? Porque ele é um homem que ele veio de Goiás, como eu vim de Santa Catarina. E nós dois amamos muito aqui o Rio Grande do Sul, e em especial aqui a cidade de Porto Alegre, que recebeu o Sebastião e a mim dignamente. E eu vejo o seguinte, uma coisa que sempre que eu ia a Buenos Aires, eu falava para minha mulher, tu tá vendo esse Porto Madeiro aqui? Eu não quero dizer que eu seja aqui, por exemplo, que esteja vaticinando, ou que eu fosse alguém que prevesse realmente que isso ia ocorrer, mas tu não vê lá em Porto Alegre, por exemplo, naquele Beira-Rio, não dá para fazer, por exemplo, o Porto Madeiro aqui de Buenos Aires? E hoje eu vejo que o Sebastião arremangou a camisa, está lutando, teve na Espanha, juntamente com o governador Leite, que foi à França, e eles estão se interessando em demasia pela cidade de Porto Alegre. E eu queria dizer o seguinte, eu acho que inicialmente tem que atacar essa zona de embarcadero e tudo, que isso aí está uma maravilha. Isso aí é um ponto que vai atrair muito turista. Mas eu não quero que se esqueçam dos nossos irmãozinhos mais pobres, mais carentes, da Zona Norte também, que depois de embelezar, de aplicar, fazer tudo isso que eles estão fazendo aí na Beira-Rio, e faça também para esse
esse povo aqui, o povo carente, o povo que está residindo atualmente na Zona Norte. Principalmente aqui no quarto distrito. Para que haja uma interpenetração e fazer essa Porto Alegre, uma cidade tão bonita, fazer mais bonita ainda. Com esse recurso, a cidade de Porto Alegre pode fazer um projeto semelhante ao que aconteceu lá em Nova York, no chamado Meatpacking District, que também era uma região de armazéns, estava totalmente abandonado também, aquela região lá no sul de Manhattan. E foi tudo revitalizado ali. Fizeram também o Highland Park, que é o que antigamente tinha um trem que passava ali e tal, e transformaram num parque. É maravilhoso e era uma região que estava totalmente abandonada em Nova York e foi recuperada. Hoje é um dos pontos de atração turística mais importantes da cidade. É que eu penso que para que não seja assim algo assimétrico, que tenha uma simetria ali na zona Beira-Rio e também a Zona Norte para haver uma complementação. Acho que isso é muito interessante. Esse dinheiro, esse projeto aí, como eu falei, ele inclui a Zona Norte a partir do 4º distrito. Tá? Então, essa região aqui é uma zona pobre, né? Tem milhares de pessoas aqui também, porque foi uma área industrial aqui, já não é mais. Claro. Agora está abandonado. No tempo de AJ Renner, né? Isso, exatamente. Não, e de frente para o Rio, ali, a Voluntários da Prata tem uma vista. É verdade. Rio, dá para fazer a saída e a entrada de Porto Alegre também é uma forma, né? O pessoal chega aqui e vê aquilo ali. Eu acredito que o Melo, eu já falei isso aqui várias vezes, não canso de falar. O Melo e o Ricardo Gomes. O Melo vai entrar para a história como um dos melhores prefeitos de Porto Alegre, junto com o Guilherme Socias Vilela, João Antônio Dib. Esses são... o Sebastião vai entrar para esse time, como um dos melhores prefeitos da nossa cidade. Depois do temporal, a bonança, né? Isso é a bonança, né? É verdade. Bom, eu quero liberar para vocês o Vinhos do Mundo. Vinhos do Mundo, tem gente que diz, eu só tomo vinho no inverno, mas vinho a gente toma sempre, né? O vinho se toma a temperatura ambiente, mas a temperatura ambiente não é os 35 graus da rua, é entre 18 e 20 graus. Quem toma vinho sabe disso. Aprendi com o Dr. Mauro Corte Real, nos cursos de vinho que eu fiz. Então, eu fiz um curso com o Mauro Corte Real, um grande conhecedor de vinhos. Bom, Vinhos do Mundo, nós temos 3 lojas aqui em Porto Alegre, mas o mais importante para Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com a garantia de economia e qualidade. Passe em uma loja e confira. São 3 endereços. A primeira aqui na Cristóvão Colombo, próximo aqui da TV, número 1493, no bairro Floresta. Depois ali na Alameda Alípio César 203, bairro Boa Vista. E claro, aquela que eu frequento lá no Menino Deus, está aí, ó, na Getúlio Vargas, 1135. Atendimento espetacular, aquela gurizada lá que atende bem a gente, independente, chega lá, eles atendem e mostram exatamente aquilo que você está procurando e preços também bastante convidativos. Vamos agora encerrar o nosso tour gastronômico. Vamos desembocar lá no Di Paolo, né? O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, claro, na Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona, Jossi. O que tu acha das receitas da nona, hein? Da nona é ótimo. Nossos pratos... Eu que sou gringo, né? Imagina, são pratos saborosos e são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta e diversificada. Prove a sequência de Galeto ao Primo Canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador, claro. Vamos acompanhar aí o nosso Paulo Jeremias, nosso grande artista, que dá um toque especial também nesse comercial da Di Paolo. Vamos acompanhar. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No
No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Muito bem. Quando a gente vai na Di Paolo, vai nas as outras alternativas de gastronomia que temos aqui no programa, normalmente o cara pode abusar, né? O Valdir seguidamente abusa, né? Vem aqui pedir Olina e tal, e tem o Olina, e o Olina resolve o problema. Tem uma indigestão lá e tal, come demais, né? Então, a Olina, e realmente a Olina resolve. Eu tive um problema aí um tempo atrás, eu conto aqui, é muito raro, né? Mas eu não sou muito guloso, né? Então, me cuido muito na comida, mas exagerei, deu um problema estomacal, toma Olina, desceu redondo e resolve definitivamente. Então, Olina, essência de vida. Olina, tradicional, mais de 100 anos, realmente resolvendo os problemas das nossas vidas, porque, sobretudo, a alimentação é fundamental, né? Bom, eu queria saber de cada um de vocês a experiência com a Feira do Livro. A Feira do Livro começou agora, está começando agora, hoje em Porto Alegre, né, se estende até o dia 15, parece que de novembro, a Feira do Livro. Bom, e a Feira do Livro, antes de mais nada, quero ressaltar o seguinte: na próxima quarta-feira, às 19 horas, nosso companheiro aqui da bancada, Dr. Paulo Olímpio Gomes de Souza, advogado criminalista, estará lançando na Feira do Livro o livro Minha Vida Profissional, em sessão de autógrafos. Quarta-feira, às 19 horas, pavilhão de autógrafos da Praça da Alfândega. Então começa hoje a Feira do Livro. Esse livro aí do Paulo Olímpio sai por 46 pila e 40 centavos. Este valor arrecadado será integralmente doado a entidades beneficentes. Quer dizer, 46 pila é antigo, hein? 46 pila. Isso revela a tua idade, né? Eu não posso esconder, né? Então, 46 pila e 40 centavos. E esse vai reverter a entidades beneficentes, né? Não poderia esperar outra coisa do Paulo Olímpio, né? Um camarada espetacular. Nosso colega aqui é um orgulho para todos nós ter o Dr. Paulo Olímpio desfilando aqui toda semana e sendo essa figura excepcional que ele sempre é. E ele vai contar a história da vida dele, com certeza, né? A atividade estará por aí, com certeza, né, doutor Joaci? Não, vou estar lá presente. Estaremos lá, uma né? pessoa que eu tenho um carinho todo especial aí, doutor Paulo Olímpio. E a sua experiência com a Feira do Livro? Sempre frequentou ou não? Eu estava falando de Feira do Livro, eu sempre, quando aparece a Feira do Livro, eu tenho até fotos lá na minha casa. Uma vez, quando o Nilton Santos, isso muito para trás, né? O Nilton Santos veio aqui em Porto Alegre, lançou o livro e me deu o autógrafo. Depois, com nosso amigo Carlos Osma, Rui Carlos Osma, quando ele também lançou o livro, eu estive lá e tenho uma foto lá em casa. Depois dele, quer dizer, depois do Nilton Santos e do Osterman, a gente teve. Agora eu quero ter o prazer, porque eu tive também numa dessas feiras do livro aí também, doutor Luquezzi também lançou o livro, eu lá estive junto, ganhei o autógrafo dele, principalmente a ele, que eu devo hoje estar vivo aqui conversando com vocês, o homem que me fez terça-feira, uma babária, esses dias ainda agradeci a ele no dia do médico, e agora doutor Paulo Olímpio, que é um homem que é o monstro sagrado do direito aqui no Rio Grande do Sul, e um homem muito simples, nosso amigo, eu quero estar presente lá com ele. Qual a experiência, Valdir Benquese, com a Feira do Livro? A Feira do Livro faz parte da minha infância, né? Dos anos iniciais como estudante, que a gente, não sei se é feito até hoje, espero que sim, né? Já tinha Feira do Livro naquele tempo? Já tinha. Mas eu quero assim, ó, o doutor Paulo Olímpio tem uma... É a 67ª Feira do Livro, 67. O doutor Paulo Olímpio tem uma história que eu acho muito interessante, assim, o doutor Paulo Olímpio tem histórias maravilhosas, mas ele era o Procurador-Geral de Justiça do caso Daut. Ele foi o promotor do caso Daut, né? Ele de um lado e Lia Pires do outro, né? Dois monstros, né, Tchê? Então, olha a estatura
profissional dessa turma aí, né? Então, eu só queria, antes do Candiota falar, não queria deixar passar em branco o episódio do Davi Alcolumbre, né? Ah, é verdade. Desmascarado, acho que isso é muito importante. Esse se ferrou, eu ia falar. Então, por favor, vai primeiro. Não, lancei. Temos poucos minutos, temos 5 minutos. Tem o direito de falar primeiro. 5 minutos só. Tava na cara, só isso que eu tenho que dizer, entendeu? Tem coisas que... Pô. Como é que esses caras se expõem, né? Esse cara tem tudo sujo lá. Empregou funcionários em esquema de rachadinha por 5 anos. 2 milhões. Diz a revista Veja, não? 2 milhões. E é uma coisa que eu não consigo entender. Eu tenho um amigo comum, que é amigo pessoal do Alcolumbre, e mora lá em Macapá. E eu o que está acontecendo? Ele até me respondeu assim, já dei uns cascudos nele e tal. Eu acho que isso aqui nem ele sabia. E eu perguntei, mas o que aconteceu? Essa família era riquíssima? Não, continua sendo uma das famílias mais ricas de Macapá. Precisa fazer rachadinha? Quer dizer, não bastasse estar engavetando projetos, como ele fez quando ele era atrapalhando o país. Atrapalhando o país, não é? Agora segurando a indicação para o Supremo Tribunal Federal, o que é uma barbaridade. É uma barbaridade o que ele está fazendo. Nós estamos com 10 ministros lá, então o empate favorece o criminoso, porque quando dá empate favorece o réu. Então, se der 5-5, é mais bandido dos grandes bandidos, porque até chegar lá tem que ser um bandido bom, com dinheiro para pagar advogado bom. Né? Então, é um absurdo. Agora está aí o sujeito que é de uma família rica, metido num negócio desses. Quer dizer, coloca o nome como é o nome? André Mendonça. André Mendonça. Que tem um currículo espetacular. Agora, se não quiserem aprovar, que não aprove. Não é? Porque também nós temos um dos piores senados da história do Brasil. Mas vem cá, Candiota e colegas, doutor Joaci, a moralidade na política ela é a exceção. Atualmente, sim. Ele apenas repete algo corriqueiro na política brasileira. Então, claro que como ele está fazendo muito mal ao país, desde que foi presidente do Senado, e agora presidindo a comissão mais importante que é a CCJ, tem no Senado. Tá? Então, claro que isso se destaca, mas ele não é exceção. Tá? Ele está atrapalhando o país, ele atrapalhou o país, ele atrapalhou as reformas, ele atrapalhou o andamento, ele está atrapalhando agora a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que agora cai a casa dele, né? É o que eu espero. Sim, eu não sei o que mais... Porque aí tu vai... Mas onde é que está a origem do problema? Artigo 46 da Constituição Federal. No artigo 46 diz que cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores. É uma aberração. É isso aí. É uma aberração. Os Estados Unidos são 2. A maior democracia do mundo. Aqui no simulacro, nesse faz de conta, porque nós vamos começar a resolver o problema quando eles se derem conta que não é uma democracia. Aí a solução vai aparecer. Né? 3 senadores, para quê? E os 2 suplentes, que é a aberração à enésima potência. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Entendeu? No artigo 45 tem o mínimo e o máximo de deputados federais. Significa que um voto no Norte e Nordeste vale 30 vezes mais do que voto no Sul e no Sudeste. Então, assim, é um horror. Essa Constituição de 88 destruiu o país. É uma tragédia. Pessoal, antes de terminar o programa, eu quero lembrar do Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio aqui é o melhor jornal daqui do Rio Grande do Sul. E a inflação do aluguel desafia a renovação dos contratos, que é a manchete principal do Jornal do Comércio. A submanchete é: após a ampliação, Yara projeta a capacidade plena da fábrica de fertilizantes para 2023. Importante isso, né? Porque o fertilizante é muito bom e é fundamental para a nossa agricultura, que é uma agricultura, um agronegócio de nível internacional. Bom, Bianchessi, muito obrigado pela tua presença aqui. Um bom final de semana para ti. Obrigado. Doutor Joaci também. Cara, aqui, ó, essas sextas-feiras com essa turma aí é maravilhosa. Doutor Joaci, obrigado pela sua presença. Eu queria aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para a Zenóbia, que está aniversariando, ao grande jornalista José Silva, que nesse momento se encontra na Bahia, junto com a sua esposa, desembargadora Bia. E, por fim, um beijo no coraçãozinho do Moza. Muito bem. Candiota. Eu acompanho os votos anteriores
E manda um abraço para minha comadre, doutora Fernanda de Tola, que está nos assistindo lá do Rio de Janeiro. Grande abraço para Grande advogado. Obrigado pela audiência, doutora. Muito obrigado. Quero mandar para Dalmo Carneiro, mandar um abraço aqui, esqueci de mandar um abraço para ele. Obrigado aos nossos integrantes da bancada agora, esta noite aqui, nesta sexta-feira, dia 29 de outubro. A você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade, pela audiência. Um bom sono, um bom final de semana. Segunda-feira estaremos aqui, viu? Embora feriadão para muitos, para nós não. Até lá. Para Canjota.